Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast do Confatece. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar em um tema que nos afeta diretamente, mas que muitas vezes a gente evita, o envelhecimento. Mas não vamos falar aqui sobre ele de uma maneira pessimista. Pelo contrário, a gente vai usar aqui como um guia para a gente ter mentes brilhantes e otimistas sobre esse assunto, que é o Dr. Alexandre Kalash. Ele é médico epidemiologista, PhD em Oxford e uma das maiores autoridades globais em longevidade. Ele foi o responsável pelo programa de envelhecimento da Organização Mundial da Saúde e é o idealizador do conceito de cidades amigas do idoso. As suas falas e suas ideias, elas nos desafiam a pensar sobre a velhice não como um problema, mas como uma conquista, uma verdadeira revolução. Ao longo dessa nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo, a gente vai ouvir alguns trechos das palestras, das entrevistas do Dr. Kalash, que nos mostram como a longevidade é um presente, mas que exige preparo. E ele nos convida a entender que a velhice é um processo que começa cedo e que, se bem vivida, pode ser a melhor fase da nossa vida. E para a gente fazer essa conversa, esse bate-papo, eu estou aqui recebendo a professora Thaís, a professora Andressa, a professora Ana e a professora Suzy, para a gente falar um pouquinho desse nosso palestrante que nós vamos estar recebendo e desse ponto de vista, né, de como ele trata principalmente essa questão do envelhecimento. Professora Thaís, por gentileza, se apresente para os nossos alunos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, né? Esse bate-papo, essa conversa tão importante, né? De falar de um assunto tão importante que é a longevidade, o envelhecimento, porque nós sabemos que todos vamos envelhecer, mas como será esse envelhecimento? Como será o processo? Então, meu nome é Thaís, eu sou a coordenadora da área da saúde do EAD e fui convidada para esse bate-papo, com o maior prazer nós estamos aqui. Professora Andressa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa, sou coordenadora do curso de enfermagem do presencial e é um prazer estar aqui na mesa com todos vocês, colegas de trabalho aqui do presencial, pessoal do EAD também. E esse assunto realmente é um assunto muito importante, né? Até mesmo para a saúde pública, pensando em políticas públicas, né? Da atenção ao idoso. E é um prazer, uma honra poder estar aqui para falar sobre longevidade, sobre envelhecimento com todos vocês. Professora Ana. Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui, agradeço o convite, agradeço a oportunidade e a oportunidade também de ter uma estrela, como é o Dr. Alexandre Kalash, falando de uma questão tão relevante. Claro que eu gosto muito particularmente da questão do envelhecimento e a gente poder entender que é um estado fisiológico, né? A gente pensar que o envelhecimento a gente vai passar por ele. Então, como que a gente pretende passar, né? E também poder convidar os nossos alunos a refletirem como uma possibilidade de mercado de trabalho. Então, que é uma expectativa, a gente sabe que nós estamos envelhecendo, nós temos um quantitativo muito grande de pessoas envelhecendo e que a gente precisa estar preparado para atender essa população. Professora Suzy. Olá, tudo bem? É um prazer estar com todos aqui. Eu sou a Suzy, coordenadora do presencial do curso de fisioterapia, nutrição e estética. E eu acho que esse tema é um tema relevante, não só para a minha área da fisioterapia, como para as outras áreas da área da saúde também. Envelhecer ativamente. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Como envelhecer sendo ativo na sociedade, no local em que a gente vive, como envelhecer mostrando para as pessoas que nós estamos aqui mesmo estando com idade. Então, assim, acho que é isso que é importante, não ter vergonha de ser idoso, não ter vergonha de envelhecer. Eu acho que esse é o nosso tema primordial. Professoras, e algo bastante interessante da gente falar é que hoje nós estamos vivendo bem mais, né? Antigamente, as pessoas viviam 50, 60, hoje em dia nós temos pessoas ali que vivem 80, 90, então assim, como que a gente pode tratar isso no nosso dia a dia? Como é que a gente pode justamente falar sobre isso? Envelhecer de forma saudável, como é que é isso no nosso dia a dia? Como nós podemos envelhecer de forma saudável, professora Thaís?
Bom, eu vou puxar para minha área, né? Para a área da educação física. Então, assim, nós profissionais e futuros profissionais dessa área, nós teremos essas pessoas que nos procuram para praticar atividades físicas, para buscar não somente a estética, mas cuidar da área da saúde, a área mental, que é tão importante que a atividade física proporciona. Então, a gente tem que se preparar para esse futuro que é próximo. Eu vi numa das pesquisas que eu fiz que o envelhecer, o velho, né, digamos assim, ele é o jovem que deu certo. Então quer dizer que se ele se cuidou durante a sua juventude, ele teve uma qualidade de vida melhor durante a sua velhice. E a atividade física serve para isso, para cuidar da parte física, a parte de exames, né, seus exames, a parte fisiológica, a parte biológica estar toda reguladinha, não ter nenhum problema, nenhuma doença. É claro que nós somos passíveis a doenças, né? Mas... Ou gerenciar essas doenças, gerenciar. né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter, né? É tão importante. Então, eu acho assim que, puxando para a minha área, eu acho que nós temos também uma grande responsabilidade com toda a população e também com a população que está envelhecendo, inclusive nós mesmos, né? A gente vê tantos idosos que caem, fraturam fêmur, né, vai internado e passa assim por um processo tão difícil que poderia ser amenizado, evitado, né? Com uma atividade física, sair do sedentarismo e se tornar, igual a Suzy falou, ativo. É importante, Thaís, a gente fazer uma ponderação que há uma mudança de comportamento. Então, a gente vai fazer uma reflexão que as pessoas que estavam com 40 anos há 20 anos atrás, talvez não se preocupava tanto com a questão da atividade física, com a questão alimentar, né? Como a gente vê nos dias de hoje, né? Então, a gente tem uma perspectiva que eu já vou falar aqui, né? Sou uma cinquentona. Então, que ao chegar nos meus 60, 70, talvez eu tenha uma qualidade de vida melhor, uma expectativa de vida maior, porque hoje eu me preocupo, né? Então, eu faço minha atividade física 3 vezes por semana, né? Eu penso no meu alimento, eu penso na minha qualidade de sono, né? Hoje a gente tem que pensar na qualidade de sono, a minha qualidade de saúde mental. São espaços que são protegidos hoje na nossa agenda e que, de repente, os nossos pais não tiveram esse espaço protegido, né? Então, a gente acredita que a gente vem já fazendo algumas modificações. E eu sou muito positiva, né? Eu quero acreditar nas pessoas, eu quero acreditar que vai ter uma mudança. E eu acho que isso que o Alexandre traz pra gente, né? Que, na realidade, isso não vai ficar só com a gente da saúde, mas também com a questão das cidades saudáveis, né? A gente proporcionar uma melhoria do seu trajeto de trabalho, né? Como que você vai fazer o deslocamento da sua casa para o seu trabalho, né? Como que eu vou ter acesso a áreas de lazer, como que eu vou ter acesso a uma água bem tratada, né? A um alimento, né, mais saudável, com menos agrotóxico. Então, acho que tudo isso é um conjunto. Sabe o que eu acho interessante? Até o Dr. Kalash, ele fala sobre os 4 capitais da longevidade. E isso me chamou bastante atenção, porque basicamente é isso mesmo, que é a saúde, né? Nós podemos observar hoje que as academias têm apresentado uma quantidade maior de idosos, né? Nós observamos nas praças também que os idosos estão cada vez mais conscientes. Né? A preocupação deles com a saúde tem aumentado. Nós estamos aí caminhando para chegar numa expectativa de vida de 80 anos. Estamos rumo aos 80 anos, né? Então, assim, é uma expectativa de vida. Eu já estou na meia idade, já me considero. E a gente observa que é bem diferente o 80 de hoje e o 80 de anos atrás, né? Não é mais diferente, 80, não é. Né? Então a gente vê a diferença. Ainda tem alguns 80s que ainda estão em fase antigas. Mas estão caminhando para chegar nos 80 nós novos. Pretendemos caminhar para os nossos 40 de hoje se tornarem 80s, o 80 que é os 40 de hoje, né? Assim, voltar, né? Tentar regredir isso, mas não ter vergonha disso. Eu acho que é isso que ele preza também, né? Não ter vergonha de envelhecer. Envelhecer
é uma fase natural da nossa Sim. vida. E É a única certeza que a gente tem acredito na que vida, todo Só né? envelhece quem tá vivo, né? Só envelhece Quem tá vivo. Eu acredito que todo mundo quer Sim. envelhecer, Exato, né? exato. Mas aí Saúde. depende da forma que a gente quer envelhecer, Sim. né? Então a gente vê muito Sim. hoje falando sobre alimentação e é muito importante. A gente sabe que a alimentação tem enfoque na saúde, tem enfoque em patologias, né? Então que a gente tem que ter esse cuidado com a alimentação e é muito importante. O enfoque com a atividade física é muito importante. A prevenção do idoso, né? Como ele envelhecer, como é que vai ser esse cuidado desse idoso envelhecer? Ele vai ter capacidade de ter alguém para cuidar dele numa velhice ou não? Né? Então, assim, isso também tem que, Sim. né, prezar, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. E essa- Ensinar. Outra coisa, Ana. Isso aqui Ensinar. é celular, gente, tecnologia. Tecnologia. Tem idoso que não sabe Buscar mexer no celular informações, até né? hoje, gente. Então, assim, buscar ações, políticas que desenvolvam que o idoso também entre nessa área que está hoje, que Tem acesso às informações. só tende a também, crescer, né? Crescimento. Sim. E quando a gente fala a respeito, que a Suzy estava lembrando ali, a questão do alimento, né? Ele é tão importante, e aí a gente traz para as outras áreas, né? Então, quando a gente fala na agronomia, né, o quanto que a gente vai ter que estar preparado para produzir alimentos que retratem essa qualidade de vida, Com certeza. né? O quanto que a medicina veterinária ela vai ter que avançar, né, na questão da produção de proteínas, e hoje a gente fala Sim. tanto da proteína, né, para Evitar a idoso, para sarcopenia. evitar a sarcopenia, enfim, para que a gente consiga ter uma independência, né, futura, o quanto que a gente precisa avançar em todas as áreas. Então, eu acho que a hora que ele traz o envelhecimento como algo transversal para todas as áreas, né, é muito importante a gente refletir Com o certeza. que a gente espera a daqui 10 anos, daqui 20 anos. E aí é esse convite que a gente traz para os nossos Sim. alunos. E né? só pra- Essa reflexão. E só para dar continuidade dos 4 capitais da longevidade do Dr. Kalash, o primeiro é saúde, como eu já havia dito, nós já debatemos, né? O segundo é conhecimento. Então é muito importante o idoso, até mesmo para a questão de prevenção de Alzheimer, demências, né? Sempre estar ativo, fazendo leitura, tendo acesso à informação, né? Outro pilar também é relacionamento. Tá? Não estamos tratando apenas de relacionamento amoroso, mas relacionamento familiar, relacionamento com Relacionamento amigos. interpessoal como um todo Isso, como mesmo, um né? todo. Social. Mas Isso. deixa eu fazer um E adendo também- em relação a relacionamento, que ele fala assim que muitos idosos, eles se fecham, Sim. eles se isolam, eles Se ficam isolam. em casa, eles têm Exato. vergonha de participar da sociedade. Porque eles acham que atrapalham, do né? meio Sim. atrapalham do meio social. Então, existe esse bloqueio deles de irem até a sociedade. Então, o Dr. Kalash, ele bate nessa tecla falando Sim. que o idoso ele tem que participar ativamente. do ambiente social, Sim. ele tem que manter relacionamentos saudáveis, né, com pessoas saudáveis, e isso é muito importante para o envelhecimento. Sim. E a gente precisa só contextualizar que nós passamos pela a pandemia, né, super recente. E aí a gente teve o maior foco, né, digamos assim, do Covid foi para a população idosa. Então, o que acontece? A gente vai ter que, de novo, resgatar esse idoso que, de repente, naquele determinado momento, ele tinha que ficar isolado. Ele tinha que ficar, né, no ostracismo, que a gente chama. Porém, agora não. Agora a vida está aí. Está pulsando. E o quanto que a gente tem que se preparar também para potencializar essa saída do idoso. Seja através dos profissionais da educação física, seja Sim. através dos profissionais da pedagogia, né? Então, a gente precisa ser atrativo para que o idoso ele tenha essa oportunidade. Então, que ele consiga participar de um coral, que ele consiga participar de uma roda de conversa, Grupos regionais, né? é. E que esse momento seja Com prazeroso, certeza. né? E até trazendo um Pode. leque já pelo que a professora Ana falou, a taxa, aproveitando que nós estamos ainda no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, é um mês que o Brasil ele fala muito sobre a saúde mental. Nós temos um alto índice de suicídio com a população idosa. Até 1.200 suicídios ao ano
aqui no Brasil. Então, é uma taxa muito alta. Então, quando nós falamos da saúde do idoso, num contexto geral, né, até multiprofissional, multidisciplinar, nós estamos falando de qualidade de vida também, de saúde mental. Né? Porque muitos idosos, o que acontece? Eles acabam cometendo suicídio porque não têm acesso a nada. Talvez não tenham família, talvez não tenham acesso, não tem a questão financeira, às vezes não tem o benefício, não tem, tem comorbidades ali que eles não conseguem custear. Né? Não tem o apoio financeiro nem do Estado, porque nós temos sim políticas públicas para o idoso, mas elas são todas ativas, elas todas funcionam. Sim. E aí a gente vai trazer outra área que é bem importante, que eu acho que é o empreendedorismo. O quanto que os nossos alunos podem ser ferramentas para que seja feita um empreendedorismo para essas atividades, né? O quanto que eu posso ter casas de convivência de idosos, seja para a gente pensar aí de centro-dia, para que eles tenham diversas atividades, como a gente tem uma referência aqui no município de Paranavaí, né? Onde a gente tem o Instituto Maurício Geller, que ele é altamente rico em oportunidades de relacionamento entre os idosos, né? E é uma grande pérola que a gente tem que valorizar muito essa estratégia e que, quem sabe, né, seja um em cada município e que a gente tenha aí os nossos alunos estimulados, inspirados para criar estratégias como essa que a gente tem aqui no nosso município. Com certeza, e é até bastante interessante quando ele fala de cidades amigas do idoso, não é somente ações que uma prefeitura pode promover, mas olhar para nós como futuros profissionais na área da saúde ou qualquer outra área, como é que nós vamos nos preocupar com essa população idosa? Quais são as ações, o que a gente pode pensar a longo prazo para que os jovens de hoje sejam idosos mais saudáveis, que participem de ações. Então, não é somente uma obrigação da prefeitura, né? Às vezes a gente fala assim, a prefeitura tem que promover ações. A gente, por sorte, a gente tem uma prefeitura que se preocupa com os idosos, mas às vezes não é uma realidade de todos os municípios. Então, como a gente está falando aqui para o EAD, que a gente tem aí uma abrangência muito grande, às vezes não é uma realidade de um determinado aluno que está lá, que uma prefeitura às vezes não promove ações que sejam necessárias para essas populações. Mas como a comunidade pode como fazer. A população, exatamente. Né? A iniciativa privada, né? Exato, A gente teve aqui o Instituto Maurício Geller, foi uma iniciativa privada. Isso, né? Exatamente. E aí a gente pode pensar que quantos outros? E aí eu não vou ter medo de falar, Luiz, que é um mercado de trabalho. Com certeza. Né? E a gente vai pensar que eu particularmente, né, daqui 20, 30 anos, eu gostaria de ter uma possibilidade de frequentar um Instituto Maurício Geller, né? De poder fazer aula de culinária, poder fazer ótimo, excelente. pilates. Mas assim, vamos pensar, gente, vamos estimular. E eu acho que o último pilar que ele coloca também é a questão financeira. Isso. Né? O quanto que eu estou me organizando para esse futuro, né? E o quanto que a gente também precisa de profissionais para que realmente ajudem esses idosos. E a gente tem até algumas modalidades nos Estados Unidos que eu acho que é importante a gente falar, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, que a gente tem os concierges, né? O concierge, ele faz uma certa administração do tempo do idoso, da questão financeira, da questão de agenda de consultas, e isso também é um mercado de trabalho. Com certeza. Né? Então a gente tem os profissionais da pedagogia, os profissionais cuidadores de idoso, né, que precisam se profissionalizar, que precisam realmente ter essa bagagem para que sejam concierges aí de tantos idosos, e particularmente eu tô querendo um. E eu acho importante também a gente frisar que uma das ações voltadas para a população idosa é o Estatuto da Pessoa do Idoso. Então isso foi um marco. Eu falo assim, tem muito ainda a gente a discutir, tem muito a caminhar, mas é uma iniciativa, é um começo. E a partir daí a gente discutir sobre políticas públicas, né? Exato. E falar mais
sobre E isso. a gente consegue observar, digo aqui em Paranavaí, mas até em outras cidades aqui da região eu já consegui observar, idosos em caixas de supermercado trabalhando, né? E vários locais que provavelmente, por conta da legislação, acima de tantos funcionários, eles Sim. precisam. É uma política pública. É uma Com É uma certeza. regulamentação, né? Isso é importante. Eu observo até que eles, às vezes, têm muito mais atenção com a gente do que um jovem. A Unifatec promove isso. No Também. meu núcleo nós temos. Olha. Ele tá com 69 anos, Olha, que legal. ativo, aulas assim maravilhosas, todo mundo gosta, porque tem muito conhecimento, né? O professor Sim. Paulo Franzini, ele tem muito conhecimento, então as aulas dele são um sucesso. Eu adoro a aula Legal. dele, eu assisto. Na realidade, a Sim, gente verdade. tem que pensar nisso, né? Como que colocar a comunidade para ter ações para, né, valorizar esse idoso, tirar esse idoso de casa. Então a gente vê, nós temos as ATIs. Sim, Verdade, Na maioria verdade. das cidades do Sim. Brasil tem ATIs. Então, assim, como o jovem pode utilizar isso como mercado de trabalho para ele? Porque pode ser um mercado de trabalho para ele, Sim. ele não precisa ter um local. Ele pode ir até uma praça e fazer alguma atividade com o idoso e já é um campo de trabalho. Então, assim, hoje tem academias de terceira idade em vários lugares, né? A gente vê várias cidades montando academias específicas para o idoso, fisioterapia específica para o idoso, nutricionista específico do envelhimento, que trabalhe com isso. Então, assim, é uma área, é um mercado de trabalho para os nossos alunos e é um mercado em crescimento. Ascensão. E não só para a saúde. Eu acho que isso que é bem importante a gente frisar, tá? A gente tem que pensar na arquitetura, a gente tem Com que certeza. dos espaços urbanos, a gente tem que pensar na parte financeira, Alimentação, Alimentação, como falamos, né? a gente tem que Gestão pensar na agronomia, a gente tem que pensar... São todas as áreas Com envolvidas, Com né? certeza. Então isso é bem importante a gente estar Nós ressaltando. temos algumas datas, né, que é até importante falar. Dia 15 de junho é Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. 24 de junho, Dia Mundial da Prevenção de Quedas. Essa questão das quedas em idosos, ela é muito importante. Às vezes uma análise do domicílio, da casa, um atendimento ali diferenciado com aquele idoso, porque infelizmente ainda é um percentual muito grande de óbito. Sim. Esse idoso, ele cai ali na fisioterapia, mas muitos vão a óbito. E às vezes uma coisa muito simples, água no chão, tapete, corrimão, não tem uma pessoa ali para estar auxiliando esse idoso. Então a taxa de mortalidade por queda ainda é muito alta. Então é algo que eu acho que vale a pena a gente comentar também sobre isso. Andressa, na minha família, a minha tem. avó faleceu assim. Por queda. Ela estava mexendo no jardim da casa dela, e aí ela desequilibrou e bateu o fêmur, né? O quadríceps bateu numa barra que tava ali de ferro. Mas não foi nada assim muito grandioso, não foi uma pancada muito forte. E ela fraturou o fêmur, foi pro hospital A e dali. recuperação, E né? é Não, um e dos faleceu. protocolos, É um dos protocolos do efizema, Ministério né? da Saúde, a prevenção de queda, um dos protocolos do Ministério da Saúde, tanto para atenção terciária como para atenção primária. Então isso é bem difundido, não a nível só nacional, mas até nível internacional. Porque realmente é algo a ser trabalhado, já é algo trabalhado aqui no nível, aqui em Paranavaí, os 2 hospitais têm esse protocolo, né? Então é já feito uma avaliação inicial quando o paciente é admitido no hospital, tá? Então não são dados até internacionais. Sim. Prevenção de E queda. ela foi de- assim, na hora a gente já pegamos, já levamos pro hospital, foi muito rápido. É muito rápido. 86 anos, foi questão de Eles não conseguem dia. ficar, às vezes, acamado que muito na tempo. realidade o idoso ele tem um desenvolver. déficit cognitivo, ele tem um déficit de equilíbrio, ele tem um déficit de coordenação motora. Então tudo que a gente possa fazer de Pra atividade evitar, para melhorar isso e evitar que ele tenha isso é muito importante, né? Então isso conta muito a evitar quedas, Sim. né? Evitar um Alzheimer, uma demência Alzheimer. na velhice, Sim. porque assim, o cognitivo conta muito e a gente sabe que assim, tem patologias que não tem como evitar, Com certeza. que a gente vai ter na velhice, Com né? certeza. E que são coisas que a gente tem que, na realidade, prevenir, Isso. quanto mais melhor, né? Melhor. E dia 1º de outubro agora, que é o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa.
Exatamente. Algumas datas importantes. E agora eu quero falar sobre o desafio do envelhecimento e do idadismo, como a professora tinha falado. O Dr. Kalash, ele nos lembra uma dura realidade no Brasil e também em outros lugares, que é o preconceito com a idade, que ele chama de idadismo, e é uma praga do século XXI. É a ideia do que o velho é sempre o outro, alguém com quem a gente não se identifica. Ele nos convida a enfrentar essa mentalidade. Eu queria que as professoras pudessem falar sobre isso. Como é que as professoras veem essa questão do desafio do envelhecimento, dessa questão do idadismo? Eu acho que ele até fala isso, né, sobre todo o preconceito, né, eu sou uma mulher negra, né, num espaço que eu não tenho muitas referências, né, e aí a gente sempre sai dessa área de como vencer esse preconceito, né, e a questão do idoso, a gente não precisa pensar que ele é uma pessoa que está esperando a morte chegar, né, ele tem muita vida para fazer muita coisa, ele é muita referência, é isso até que a Thaís trouxe, quer dizer, a experiência. E aí na nossa área como docente, eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais histórias para contar, a gente tem mais né? Sábio, mais... E isso é muito bom. É muito bom a gente contar com pessoas experientes. Não que o jovem não possa ser, claro que pode. Mas eu acho que é essa questão de que você chegou na terceira idade, você tem que esperar a morte chegar. Sim. E não. Né? Você eu posso vivendo, já fiz tudo, já tô bem, agora vou ficar aqui. Mas sem ele fazer precisa nada. se reinventar, né? Exato. Aceitar a idade, aceitar a condição biológica. Resgatar aquele sonho. Resgatar sonhos. É que o preconceito não vem só das outras pessoas, Vem do idoso. Exato. É tentar Mas eu sempre tirar falo assim, isso, né? qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Seu sonho? Eu tinha um sonho lá na adolescência. Vamos tentar realizar, vamos tentar buscar esse sonho. Nossa, eu tinha um sonho de tocar teclado. Vamos fazer aula de teclado, né? E eu acho que é isso, assim, a gente poder lembrar de coisas que são boas, né? E eu acho isso muito bom, a gente pensar e fazer este questionamento para aquele idoso, né? O que você ainda não fez e que você quer fazer? Vamos viabilizar isso? Né? E eu acho que o mercado de trabalho também tem que se adequar a isto. Né? Não é porque a pessoa está acima de 60 anos que ela não serve mais. Né? Então, ela serve para funções específicas, talvez para carregar peso, né? Uma coisa mais braçal, seja realmente limitado. Mas eu tenho outras potencialidades, eu tenho outras qualidades, e eu acho que é isso que a gente precisa lutar. Eu estava no caixa do mercado esses tempos, né? Achei tão interessante porque a diferença, a grande diferença que eu acho que às vezes o idoso tem aquele... Eu não sei dizer a palavra certa, mas talvez aquela empatia, talvez aquele cuidado, aquela atenção maior que o jovem. E eu estava passando um bolo de aniversário, que era do aniversário do meu filho, e era naquele dia mesmo. Daí a senhora conversando comigo, me chamou a atenção, assim, o cuidado dela em falar comigo, em prestar atenção em mim. Porque eu observo, assim, que muitos jovens, eles vão lá, passam a compra. Não dá nem bom dia. Não, bom dia. Ela falou assim, tudo bem, é aniversário de quem? Eu falei assim, aniversário do meu filho, ele faz 6 anos e tal. Ela falou assim, que legal. Você sabia que se hoje, mas o aniversário dele é hoje? Eu falei, é hoje. Você sabia que você tem 20% de desconto no bolo? Ela nem tinha passado o bolo. Eu falei, sério? Verdade? Se você tem um documento comprovando que hoje é o aniversário dele, eu ganhei 20%. Eu nem sabia. Se fosse um jovem, ia passar meu bolo, eu ia pagar. E você não ia ter desconto. Que legal. E quantas vezes eu fui lá, comprei o bolo no dia e eu falei, eu acho assim que a maturidade, ela traz uma atenção e um cuidado maior com as outras pessoas, né? É claro, a gente não tá generalizando. Sim. Mas existem as exceções. Mas a pessoa com maturidade, ela se põe no lugar do outro, a empatia, ela entende o outro, ela quer agradar a outra pessoa, porque ela entende que se ela der amor, ela vai receber amor. Verdade. Então, a gente... Pelo menos eu, não sei vocês, eu tenho certeza que vocês também vão concordar comigo. Toda vez que eu atendi na academia ou qualquer outra área, atendo um idoso, eu sou tratada tão bem, Não, com fora tanto do carinho. Não.
Que eu tenho diferente. vontade de levar pra minha casa. De Não. abraçar. Mas eu tenho a minha mãezinha em casa. Os atendimentos que a gente faz na clínica mesmo da fisioterapia ou da nutrição, quando a gente atende um idoso, é um carinho, uma atenção. Eles levam as coisas pra gente. E é uma carência, né, Suzy? Uma carência que eles por têm. isso que a gente vê que esses centros que tem de convivência é importante. Porque, às vezes, é só aquele horário que ele sai de casa. É pra ir numa academia, ou pra ir numa fisioterapia, ou pra ir no médico. E é naquele horário que ele conversa com alguém. E não pode, gente. Idoso tem que ser sociável. Idoso tem que estar na sociedade. Tem que ir na unidade básica de saúde. É importante pra ele conversar e ter contato. Então a gente vê isso. E eles querem atenção, eles querem conversar. Às vezes você tá passando por alguém, ele você começa... nem percebe. Ele começa a conversar com você, ele quer um momento de atenção. Eu tenho o caso de uma idosa, quando eu era coordenadora de unidade básica de saúde, que o esposo dela faleceu. Aí toda semana ela queria consulta. A gente descobriu que ela tinha se apaixonado pelo médico da estratégia de saúde de família. E na cabeça dela, ela estava vivendo um romance, na cabeça dela. E todo dia ela falava que ela estava doente, a gente conseguiu descobrir. Porque ele dava muita atenção pra ela. Aí a gente descobriu que ela estava apaixonada por ele. Tadinha. Uma das falas do Dr. Kalash que eu percebi, ele falou assim que um ponto importante é a família. A família, ela precisa estimular esse idoso, ela precisa incentivar esse idoso a buscar centros, a ir centros de convivência, a ir para academia, a parte cultural, sair de casa. E eu acho assim, tá certo, que tem muitas famílias que não têm esse cuidado, né? Mas se a gente conseguir levar aí um conhecimento para alguns, já ajuda, já tira esse idoso de dentro de casa e leva esse idoso para convivência social. Então a família é um ponto muito importante. E é importante a gente resgatar aqui uma estratégia de uma... Eu não sei classificar o SESC, né? Se ele é uma ONG, se ele é uma... Mas o quanto que ele tem ações, né, voltadas para o idoso. Então, para quem não tem um instituto que nem nós temos aqui, né, mas procurar também no SESC, né, a gente tem sempre ter essa parceria com o SESC e fazer ações, né, então, e de ideias, às vezes de coral, de estar fazendo uma atividade cultural, física, né? parte cultural. Então, é muito importante, né, que as pessoas procurem as ações do SESC, divulguem para seus familiares, os alunos, inclusive, fazer isso. De repente, até como uma atividade aí empreendedora de estar divulgando as ações do SESC do seu município. Eu pesquisei, é uma instituição voltada para o bem-estar e qualidade da vida dos trabalhadores. E aí a gente tem isso, né, que a gente pode estar resgatando e estar divulgando, né, em diferentes municípios do Brasil aí as ações do SESC para o envelhecimento saudável aí, como diz o nosso brilhante palestrante. Exatamente. Do terceiro Confatesc. E a gente se encaminhando aqui para o nosso podcast, qual que é o futuro que a gente quer? Qual que é o futuro que a gente quer? O nosso palestrante, o Kalash, ele nos convida à ação mesmo, né? Ele nos desafia a ser anti-idadistas, a nos posicionarmos contra o preconceito, a criar um mundo onde a dignidade e a autorrealização e o respeito sejam em todas as idades. Como é que as professoras veem essa questão do futuro? Eu penso assim, né? Quando eu estiver com os meus 60 mais, eu já ter passado um pouco dessa barreira, né? Eu quero acreditar que realmente a gente vai vencer essa questão do preconceito. A gente está lutando para espaços acolhedores, espaços de maior qualidade. E aí eu penso muito nos meus futuros profissionais aí que vão estar me atendendo, que vão estar me acolhendo, né? Daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20, e que a gente consiga, junto com o professor Kalash, né, plantar sementes. Né, eu acho que até, inclusive, é o tema do nosso congresso, questão da sustentabilidade, a gente pensar no futuro, plantar sementes, né, de que envelhecer é preciso, com qualidade, e que os nossos alunos estão aí desafiados e inspirados a atendimento a essa população.
Eu acho que os 4 pilares também falam bastante sobre isso. Me trouxe bastante reflexão, né? A questão da saúde, relacionamento, a questão financeira, que conta muito. Nós sabemos que o idoso, ele tem muitos gastos. E muitas vezes a saúde pública não vai conseguir custear. Né, aquele exame caro, Então é importante pensar hoje, né, numa profissão, o que eu quero trabalhar, algo que me dê lucro, mas não pensar somente no hoje. Futuramente, como que vai ser meu ganho? O que eu vou ter de rendimento, né, para eu custear a minha saúde, custear a minha cultura, né, custear a minha vida como um todo, né? Então acho que esses 4 pilares, eles trazem para nós assim um pensamento futurista, né? Como vai ser no futuro? Eu, Andressa, idosa, vai demorar muito, gente. Ai, gente, não vai demorar muito, não. Já tá aí na porta. Eu acho que assim, o envelhecer, até o futuro vai ser diferente, né? Porque hoje a gente tem, né, a faculdade aí. A grande maioria tem acesso à educação hoje em dia, né? Muito fácil, a gente tem o EAD, né? aí, que né, quem não tinha oportunidade, hoje está tendo oportunidade de fazer uma faculdade, de ter uma instrução diferente e de aprender, né? Também a ter o seu trabalho do futuro, ter uma condição de envelhecer com financeiro, com saúde, com todo o processo que ele precisa ter para ter um envelhecimento saudável. Então, assim, eu acho que isso conta muito para nós também, né? Sim. Então, os nossos alunos, o acesso ao conhecimento conta muito, os nossos alunos vão estar aptos para trabalhar com esses idosos no futuro, e eles vão ser idosos que vão ter condições de se manter e ser idosos com envelhecimento ativo, né? Sim. Sim. Bom, eu acho que envelhecer é um privilégio. É um privilégio. Não é um privilégio. Tantas pessoas gostariam de envelhecer e não tiveram essa oportunidade. Quero ser avó. Eu falo sempre isso também, eu quero ser avó e bisavó. Bisavó. Não agora, por favor, espera um pouquinho. Tá perto disso. Eu tô perto. Você já tá perto. De nós aqui, você que tá mais perto. Calma, respira, ainda não, eu não quero ser avó nesse momento, mas um futuro próximo eu quero sim. Então eu acho que é um privilégio, e como envelhecer é tão importante a gente pensar nesse processo, né? De como eu quero envelhecer, de como eu quero passar dor, eu quero ficar doente. Não, eu quero ser ativa, eu quero participar, eu quero ter um convívio social, um convívio cultural, eu quero isso. Então, para isso, a gente precisa se preparar. E é um desafio, né? Ao mesmo tempo que é uma conquista, é um privilégio, é um desafio. Porque existe toda a degradação natural do ser humano, a parte biológica. É natural, não tem como. Então a gente precisa amenizar alguns sintomas aí que vão aparecer. Potencializar algumas coisas, né? Isso, e aproveitar toda a experiência, a maturidade e ser feliz. Eu acho que é o mais importante, ser feliz, Com né? certeza. Independente da idade. A gente sabe, como o próprio Kalash fala, o mundo está envelhecendo e não há nada mais moderno do que ficar velho. É um privilégio você ficar velho, sabe? Então, a gente tira é muito estigmatizado, sabe? Ai, nossa, eu vou ficar velho, ai, eu vou ficar com dor, ai... a melhor idade. Exatamente, a gente fala melhor idade justamente por causa disso. Seja experiência, seja que tenhamos política justamente para poder atender essa pessoa idosa. Então a gente tenta quebrar essas barreiras realmente para essas pessoas idosas e entender que não há nada mais bonito do que ficar velho. Envelhecer é diferente de ficar velho. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente tem que se aceitar também, né? Isso. Porque é difícil, assim, a cada 10 anos a gente tem um baque, uma diferença aí na idade, né? Em metabolismo, em tudo. Então, assim, muda tudo. Muda. E a gente tem que aceitar isso. Como que eu aceito isso? Eu não vou aceitar. Pesquise, tenha conhecimento, vá atrás para entender o que a tua idade, né, proporciona, o que você está passando nessa idade. Nós mulheres aí, a gente passa por tantas também oscilações de hormonais, né? Então a gente tem que entender. Eu vou esperar chegar para poder me cuidar? Pra me cuidar, se preparar. Como hoje falou, não dá mais pra gente esperar. Isso. A gente tem que... O que eu quero pro meu futuro no envelhecer ativo, então eu tenho que me preparar hoje para ter um envelhecimento nesse formato. Então eu preciso
já me cuidar e já me preparar para o meu envelhecimento. E Então é isso que é entender, muito... né? Entender que eu vou envelhecer e que eu vou ter algumas dificuldades, mas se eu me preparar para aquilo, eu vou tirar de letra. Isso e eu vou ser uma idosa Feliz. que vai ser feliz Exatamente. com a família, Sim, com os exatamente. amigos, com a sociedade, fazendo tudo que a gente tem É isso vontade mesmo. de fazer. A mensagem dele é muito poderosa, é libertadora, e ela realmente nos tira do medo e nos coloca no controle das nossas próprias vidas. Viver é muito mais do que um presente, é a maneira como vivemos essa fase, depende das nossas escolhas de hoje. Para a gente poder encerrar, professoras, queria que pudessem fazer as considerações finais, os agradecimentos e principalmente convidar os nossos alunos a participarem do Confatece, que já está aí bem pertinho, e principalmente para que possa participar da palestra do nosso grande convidado. Eu acho que, primeiro, o convite, né? Obrigado, Luiz, obrigado à Unifatece por proporcionar esse momento que a gente está aqui podendo falar de um tema tão importante, tão apaixonante, né? E de falar de uma pessoa tão maravilhosa que vai estar aqui em Paranavaí, dia 12 de novembro, né? Nossa estrela mora aí do Confatece. É uma oportunidade que os alunos poderão, né, estar mais próximos das ideias dele, uma pessoa que estuda tanto tempo, ele está há 46 anos estudando, né? E tá aqui no nosso quintal de casa, né? Ele vai estar aqui. Então, fica o convite para que os alunos participem do nosso Confatece, assistam à palestra dele, reflitam e que sejam inspirados. Eu acho que a questão é ser inspiradora, pensar realmente no futuro e como que eu posso me preparar, seja eu quanto indivíduo, e seja eu quanto sociedade, Com certeza. né? Espaço coletivo, de mercado de trabalho, de propostas. Então, que fique aí essa mente aberta para os nossos alunos, aonde que a gente está plantando essa sementinha e que o Dr. Alexandre venha aí nos inspirar cada dia mais a respeito desse tema. Bom, a saúde do idoso é uma área promissora, né, para todas as áreas, nas nossas áreas aqui da saúde e as demais áreas também. E gostaríamos mesmo que todos estivessem presentes nesse dia, né, seja online, seja presencialmente. Eu não tenho dúvidas que o doutor vai com certeza contribuir muito para a formação acadêmica de todos vocês que estão aí nos assistindo. E nós, né? E nós, claro, com certeza. Eu tenho só o convite para todos os nossos alunos, não só os meus alunos da físio, da nutrição, da estética, todos os cursos EAD. Eu acho que vai ser inspirador, eu acho que vai ser um grande conhecimento, não só para os alunos, como para nós docentes, né, que estamos também caminhando para isso. Eu acho que vai ser muito importante para todo mundo e vai ser algo que vai mudar, eu acho que vai abrir a cabeça, vai abrir nossa cabeça para outras coisas que a gente ainda não abriu. Então venham, façam Confatece, participem, vai ser um Confatece inspirador esse ano. Eu acho assim que às vezes a gente não tem a dimensão de uma palestra, de um palestrante com com essa bagagem, né? Esse gabarito, esse currículo incrível. Gente, não perde não percam, por favor. A gente Mundial, né? Mundial. Referência mundial. Não percam. O valor da inscrição é irrisório. Com certeza. É um valor muito pequeno, é menor do que gente um lanche, do valor de um lanche de você comprar. E para você trazer, receber tanto conhecimento, receber tanta qualidade sobre um assunto e sobre, né, o assunto que é real na nossa vida, que vai acontecer. Então não percam, participem. Eu quero ver o EAD, bombando, hein? Então presencial também, claro, mas bombando, presencial com EAD, força total. Eu quero também todos vocês lá. Não percam de jeito nenhum. Um abraço, gente. Professoras, muito obrigado por esse bate-papo, por essas conversas, foi muito gostoso. E a gente espera que essas falas tenham inspirado a você a refletir sobre a sua própria jornada de envelhecimento. Lembre-se que o futuro que você deseja na sua velhice começa a ser construído agora. Eu queria fazer um pedido aqui para a gente olhar para aquela câmera ali do meio e a gente falar assim. A gente vai contar 3, 2, 1, a gente falar, vem pro Confatece. Vamos lá? Então,
3, 2, 1. Vem pro Confatece!